Eu já pergunto para você que está em casa, o que é que você está achando do embate entre Lula e o IBAMA de Marina Silva? Por quê? Porque o Lula criticou o IBAMA por causa da falta de autorização para explorar o petróleo na foz do Amazonas. Em entrevista à Rádio Diário FM nesta quarta-feira, o petista defendeu a realização de pesquisas na região e afirmou que o órgão ambiental parece atuar contra o governo. Vamos ver o trecho. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo. Nós temos que ver a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Pois é, antes de dar prosseguimento às falas do Lula, saiu agora uma manifestação da Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a ANSEMA Nacional. Eles declararam que a associação, a ANSEMA, vem ao público manifestar sua preocupação com as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da atuação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais, o IBAMA, no processo de licitação ambiental para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. E eles continuam. Entendemos que há interesses por parte do governo em acelerar a análise, mas há um limite do que o IBAMA pode fazer diante do sucateamento da gestão socioambiental que a ANSEMA Nacional vem denunciando há tempos. Isso ficou bem claro na mobilização do ano passado. Cobramos do governo melhores condições e o pessoal para dar conta de todas as necessidades. Eles continuam. Nesse sentido, é inadmissível qualquer tipo de pressão política que busque interferir no trabalho técnico do órgão, especialmente quando se trata de uma decisão que pode resultar em impactos ambientais irreversíveis. Terminando aqui, eles dizem: as declarações que desqualificam o IBAMA e seus servidores desrespeitam um papel fundamental da instituição na defesa do interesse público, que é o seu objetivo final e independente do governo da vez. O IBAMA precisa ser reconhecido como órgão de Estado, motivo pelo qual propusemos uma emenda parlamentar para que se passe a ter esse status e não fique sujeito a interferências políticas como a que o presidente Lula tenta implementar. E aí termina a frase, as declarações dele. E agora, num outro momento dessa entrevista, que a gente retoma agora, depois a gente vai trazer para o debate, claro, o Lula criticou, claro, adivinha só, Donald Trump. Mas antes disso, porque senão vai ficar muita coisa, a gente vai ficar aqui meia hora falando disso, vamos compartimentar. O que é que vocês acharam, primeiro, Duda e Rodolfo, primeiro, Duda, desse ataque, dessa cobrança, não vamos dizer um ataque, senão o Lula pode achar ruim se estiver nos assistindo. Lula, não fique bravo com a gente. O que você achou dessa cobrança pública dele do IBAMA e da resposta dos funcionários? Inácio, acho que para a presidência e para o Brasil como um todo, essa exploração de petróleo é uma questão que pode trazer muitos recursos, é muito dinheiro. Já tem ali uma exploração na Guiana. A Guiana está conseguindo ser o país que mais cresce no mundo graças a esse petróleo que sai da foz do Amazonas. Então, o Lula fala de pesquisas da Petrobras, tal, mas assim, já tem um indicativo muito grande de que sim, tem petróleo, e esse dinheiro, se bem usado, pode ajudar o Brasil, o país e o estado do Amapá, que está ali pertinho, a se desenvolver. Então, existe esse cálculo do Lula. Agora, os funcionários reclamarem,
Também é interessante as voltas que o Brasil dá, né? Porque muitas das reclamações do Lula, da esquerda, em relação ao governo do Jair Bolsonaro é de que muitas das agências e os órgãos de controle tinham sido sucateados. E agora a gente tem, no terceiro ano do governo Lula, os funcionários do IBAMA criticando o sucateamento, né? O responsável pelo sucateamento só pode ser o governo Lula atualmente, né? E aí, também lembro da pressão que teve já no passado no governo Lula para apressar os licenciamentos do IBAMA. O Lula, às vezes, ele se coloca ali como um defensor do meio ambiente, ele argumenta ali da transição energética, mas ele é um cara que tem uma cabeça desenvolvimentista e que apoia esses projetos todos, né? Teve uma pressão grande no passado que acabou no final até levando à saída da Marina Silva do governo dele. Tinha uma pressão muito grande da Dilma Rousseff, que era ministra também de Minas e Energias, pressionando para que esses licenciamentos acontecessem. E agora é a mesma situação que mostra que o Lula não mudou muito a cabeça dele. Rodolfo Borges, como é que você vê esse embate entre IBAMA e Lula? Lembrando que não é só IBAMA, é o IBAMA e Marina Silva indiretamente, porque ela também não gosta muito da ideia de exploração de petróleo por lá, né? É um desses capítulos, mais um desses capítulos saborosos da política, em que o político ele escancara as suas contradições, ele declara as suas contradições, ele falou, né? Esse é o presidente que se colocava como opção ao seu adversário, o Jair Bolsonaro, como grande defensor do meio ambiente, e durante o governo dele, recorde de queimada, e essa pressão pública, esse constrangimento público para o IBAMA, ele usou a expressão lenga-lenga, uma expressão chula, desrespeitando de fato esse funcionalismo que agora aproveitou na nota para reclamar que não está sendo tão bem tratado pelo Lula. Se o governo tivesse conseguindo repassar recursos, se o pessoal do IBAMA não tivesse restrito, talvez esse processo pudesse estar correndo mais rápido. Então, os servidores do IBAMA aproveitaram esse momento para fazer, já que o presidente deu tanta importância para eles, que responda à altura que dê os recursos para que nós possamos fazer as coisas na velocidade que o senhor gostaria. Agora, a velocidade que o Lula gostaria é a velocidade que permitiria a ele receber os louros por essa exploração do petróleo. Da perspectiva histórica, se a gente colocar em perspectiva histórica, para o país talvez não fosse o ideal que esse petróleo fosse explorado durante um governo Lula. Porque, vamos lembrar do pré-sal, durante o governo do PT, era uma oportunidade para o Brasil também, mas o governo colocou tantos entraves, aquela coisa de componente nacional, para explorar tem que ter componente nacional, colocou que inviabilizou a exploração de alguns poços. Então, da perspectiva do Brasil, talvez seja melhor esperar um pouquinho esse governo terminar, e aí o tempo que o IBAMA tiver para fazer as suas análises e se certificar de que não vai ter problema ambiental ali, talvez seja melhor para o país como um todo. Esse tipo de ação do Lula não é surpreendente, né, Rodolfo? Ele costuma vir com aquela linguagem mais popular, digamos assim, linguagem corrente, como se estivesse numa conversa de bar, só que isso acaba criando mais arestas do que, de fato, trazendo um entendimento. Você crê que o IBAMA, em algum momento, vai autorizar esse tipo de primeiro teste para saber se tem petróleo? Não é nem a exploração, o teste, você acha que isso deve sair? Ou a Marina Silva e talvez os funcionários do IBAMA sejam muito ciosos da segurança local e não devem autorizar isso? Momento mãe de Ná, futurologia aqui. Eu apostaria que uma hora pode ser que saia com condições específicas, com limitações, com o mínimo de segurança possível, de que não vai ter um dano ambiental maior do que será provavelmente o ganho econômico da exploração dessa região. É uma coisa realmente de se cercar das mínimas garantias possíveis de que é possível explorar sem danificar, né, que o prejuízo vai ser menor do que o benefício. Agora, a perspectiva é de que isso vai levar tempo. E como eu estava falando, o interesse do Lula específico, nesse caso, é de que isso ocorra no governo dele, para que ele possa colher os louros disso.
mas a velocidade ambiental a gente já viu e também do país é outra. Eu mencionei e repito o caso do pré-sal. Vários poços se tornaram inviáveis para exploração porque governos petistas impuseram, nessa perspectiva deles, proteções, a obrigação de usar componentes nacionais, a questão de divisão de quem vai ficar com o quê, inviabilizaram a exploração de alguns poços. Então, da minha perspectiva pessoal, de onde eu vejo, o ideal era que isso fosse explorado longe, muito longe de um governo petista. Antes de passar a palavra para o Duda, eu gostaria que você que está em casa pensasse em assinar as nossas produções aqui de O Antagonista. Para isso, aqui desse lado, aqui está o QR Code, é só você acessar com a sua câmera que você terá diversos planos, inclusive promoções para você acessar não só o conteúdo exclusivo de O Antagonista, como da Cruzoé, onde, entre outras pessoas, temos Duda Teixeira escrevendo e à frente capitaneando a revista. Mas voltando às questões amazônicas, Duda, como é que você vê o pessoal da produção já vai falar que é com os olhos, como é que você entende esse atrito? Tem gente falando que o petróleo não é exatamente no Rio Amazonas, mas lá para cima, perto do Amapá, em mar aberto. O que já se sabe sobre esse potencial de exploração? Não, assim, já tem bastante indícios. O que eu queria comentar, Inácio, o IBAMA, os funcionários do IBAMA fazem essa cartinha reclamando do sucateamento, que não dá para ser rápido. Mas que a gente tem que levar isso com um certo pé atrás, né? Com um grão de sal, né? Faz parte de qualquer departamento do funcionalismo público alegar que não tem recurso, que não tem gente. Isso muitas vezes é só uma maneira de chantagear, de pressionar para ganhar mais verba, arrumar mais emprego para os amigos. Então pode ser simplesmente que esse pessoal do IBAMA esteja fazendo corpo mole para ganhar verba e ganhar recursos. Não sei o estado do sucateamento do IBAMA, mas eu seria cauteloso com essa manifestação aí dos funcionários.